Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o 44. Amém? Vamos ler esse texto da palavra? Diz assim: um dos mestres da lei aproximou e os viu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhes fazer perguntas. Versículo 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele o seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Versículo 41. Jesus sentou-se em frente do templo, em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão calculando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou no caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o quanto tinha para viver. Amém. Somente até esse texto. Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, e creio que o Senhor já tem ministrado esta palavra. Não sou nada sem o teu Espírito Santo. Que o Senhor fale aos nossos corações agora. Que teu Espírito ilumine a minha mente, a mente de cada filho do Senhor que está aqui nessa noite. Nós possamos sair daqui consciente da tua verdade, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como sempre, Jesus enfrentando os mestres da lei e os fariseus daquela época. Jesus foi uma pessoa normal como eu e você. Jesus foi 100% homem. Esteve aqui na terra, sofreu, padeceu, sofreu pressões psicológicas também. E aqui nesse texto nós tiramos 4 lições para nós. É um texto muito amplo, né? Dá para falar de muitas coisas. Mas como nós temos esse compromisso com a igreja de transmitir esta leitura e interpretação dos textos de Marcos, nós queremos terminar, se Deus quiser, nós vamos dar prosseguimentos, né? E as lições que nós tiramos aqui desse texto são 4 lições. A primeira lição que nós tiramos, do versículo 28
ao 29, podemos assim dizer. Todos os mandamentos do Senhor, eles são fonte de vida. Todos os mandamentos do Senhor são fonte de vida. Observa que esses fariseus, ele chegou até Jesus, questionando, fazendo uma pergunta, de todos os mandamentos, quais deles é mais importante, ou qual dele é o melhor? E Jesus, sabendo que eles estavam perguntando sempre para pô-lo à prova, ou para ver se Jesus saía mal nas suas respostas, para poder prender Jesus de alguma forma, mas Jesus era o Filho de Deus, sábio em suas palavras, ele nunca errou em uma interpretação. Jesus disse para aquele homem, resumindo todos os mandamentos de Deus, todos os mandamentos que foram escritos pelo Senhor ali no Velho Testamento, o Senhor resumiu ali em 2 mandamentos. E quando nós vamos ver o texto, realmente é isso mesmo. 6 mandamentos fala a respeito da nossa obediência a Deus, e 4 mandamentos, obediência ao próximo, ou melhor, em amor ao próximo, amor a Deus e amor ao próximo. Então tudo está relacionado nesses 2 mandamentos. Então não existe um mandamento melhor do que o outro. Todos os mandamentos do Senhor são perfeitos e são fonte de vida. Mandamentos é para ser colocados em prática. Se não pratico o que aprendo, a tendência é nós esquecermos os mandamentos do Senhor. Jesus, ele deixa bem claro que os mandamentos aqui são importantes. Todos os mandamentos do Senhor são importantes. Então, se nós queremos ter vida longa, vida na terra e vida espiritual, nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor. E todos eles, como eu tenho dito aqui, são muito importantes. Levítico capítulo 26, versículo 3 e 4 diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática. Observe que os mandamentos é para ser colocado em prática. Nós não podemos só saber dos mandamentos, só entender dos mandamentos. O mandamento, para fazer efeito na sua vida, nas nossas vidas, ele tem que ser colocado em prática. E o versículo continua dizendo: e eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Esta é uma promessa de Deus para aqueles que ouvem os mandamentos do Senhor e colocam em prática. Lembra que os mandamentos do Senhor são fontes de vida, são fonte de prosperidade, são fonte de alegria. Os mandamentos do Senhor, querido, só nos traz bênção. O versículo que nós lemos diz: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. O que significa isso? Chuva na estação certa. Aquilo que você precisa no momento certo, Deus faz acontecer. Deus abre as portas do céu para você. É isso que o texto está dizendo quando nós colocamos em prática. Aqueles fariseus que estavam indagando Jesus, eles conheciam todos os mandamentos de cor, né? Só que eles não colocavam em prática. E se nós não colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, a tendência é nós esquecermos daquilo que nós aprendemos. Quando nós vamos para a escola, da mesma coisa. Se você vai fazer ali uma faculdade, se você só ficar nos seus estudos e não começar a praticar aquilo que você aprendeu, a tendência é você esquecer e talvez voltar a estudar de novo. É o ciclo, é a realidade da vida. Os mandamentos do Senhor é a mesma coisa. Você tem que continuar crendo nos mandamentos, porque eles são fonte de vida, e colocar sempre em prática aquilo que o Senhor está falando em nossos corações. Os mandamentos não são dos apóstolos, mas é do Senhor, aleluia. Os mandamentos não é de homem, é do Senhor. Se fosse dos homens, muitos davam atenção. Porque nós sabemos que os mandamentos são fonte de vida, nós sabemos que os mandamentos é rico em prosperidade espiritual e material nas nossas vidas, mas a tendência do homem em si é não dar atenção aos mandamentos de Deus. Mas os mandamentos é do Senhor, não é dos homens. O que diz lá em Levítico capítulo 27, versículo 34:
Eu gosto sempre de ler a Bíblia, porque é a Bíblia que fala. Não é eu que estou inventando frases. É a Bíblia que está dizendo, Levítico 27, versículo 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou. Que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então todos os mandamentos que nós temos para colocar em prática, não vem dos homens, não vem dos apóstolos, não vem dos pais da igreja, não, veio do Senhor, amém, querido? É por isso que esses mandamentos são fonte de vida. Esses mandamentos alegram o nosso coração. Esses mandamentos, eles realmente mudam a nossa vida. Quando nós colocamos em prática, os mandamentos é para serem memorizados. Os mandamentos do Senhor é para serem memorizados, é para memorizar, e para memorizar precisamos querer de todo o coração e ter prazer em obedecer os mandamentos do Senhor. Observa bem, a Bíblia vai dizer lá para nós, Provérbios 3, versículo 1, meu filho, filho meu, não te esqueças da minha lei, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te esquecer, quer dizer, você tem que memorizar, guardar no seu coração, na sua mente, os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, o que costumamos guardar? O que nós costumamos guardar, geralmente, é aquilo que tem muito valor para nós. Aquilo que tem muito valor para nós, nós guardamos em um lugar secreto. E às vezes você esconde para que ninguém veja, só você tem, como diz aquele ditado, fechado em 7 chaves, né? Bem guardadinho lá no cantinho, porque é especial para você. Então tudo aquilo que você guarda porque tem valor, tudo aquilo que você realmente quer guardar para um futuro, você vai guardar com muito cuidado. E a palavra de Deus diz que nós temos que guardar os mandamentos do Senhor nos nossos corações. No mesmo sentido da palavra, você tem que entender que esses mandamentos são preciosos para o Senhor. Se não olharmos, meus irmãos, para a salvação das nossas almas como uma pérola de muito valor, nós não vamos guardar os mandamentos do Senhor nos nossos corações. Quando nós estamos aqui falando que a palavra do Senhor é fonte de vida, os mandamentos do Senhor é fonte de vida, eu estou dizendo que se você obedecer os mandamentos do Senhor, você vai alcançar a vida eterna. Você não vai simplesmente ir para o inferno, como diz a palavra, você vai morar com Deus no céu, no ambiente de glória. Esta é a pérola que você tem sobre o seu coração, é isso que nós sabemos com toda a convicção de que é verdade. Isso é uma pérola, isso é um mandamento que você tem que guardar no seu coração e não esquecer, meu irmão. Não é por acaso que você está aqui nessa noite, não é por acaso que nós estamos aqui nessa noite, é porque nós sabemos que isto é verdade, que os mandamentos do Senhor é fonte de vida, e nós precisamos guardar esses mandamentos, memorizar na nossa mente, deixar guardado no mais íntimo do nosso coração. E nós só guardamos os mandamentos, nós só realmente temos cuidado com isso, se realmente nós dermos valor para isso. É como aquilo que você tem lá na sua casa de precioso. Talvez você tenha uma barra de ouro lá bem guardadinha, ninguém sabe, só você. Não fala não, que é perigoso você falar que tem uma barra de ouro, né? Mas talvez você tenha uma barra de ouro guardadinha. Eu tenho certeza que você vai guardar e não vai falar para ninguém, porque é precioso para você. Deixa eu te falar, não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro deste mundo que compre a sua salvação, amém, querido? É muito mais precioso do que o ouro, é muito mais precioso do que a prata. A palavra de Deus, querido, tem que estar guardada no seu coração. Você tem que memorizar essa palavra, para quando vier as tentações, você lembrar desta palavra, e essa palavra vai te ajudar a vencer os dias maus. Você tem que memorizar a palavra do Senhor, porque os mandamentos do Senhor são fonte de vida. Nós costumamos guardar aquilo que tem muito valor, para nós não esquecermos onde nós colocamos. Começa a questionar o seu coração. Quando foi que você ouviu aquela palavra
aquela palavra que tocou no seu coração. Será que você lembra daquela palavra? Será que você puxa na sua memória? Você lembra o dia que Deus falou com você, o Espírito Santo tocou no seu coração? Você tem essa palavra guardada, querido? É como diz o ditado, em 7 chaves. Você tem que memorizar isso, você tem que guardar no seu coração, porque todas as vezes que o diabo tentar te derrubar, você vai lembrar: ei, ele falou comigo um dia, a palavra está no meu coração e jamais eu vou voltar atrás, porque ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas que ele prometeu na minha vida. Você tem que crer assim, amém, querido? Guardar a palavra no seu coração e não desanimar. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Esta é a palavra. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Memorize isso. Você só consegue guardar se for precioso. Você só consegue guardar no seu coração se isso tiver muito valor para você. Mas se for insignificante, você vai esquecer. Você vai esquecer. Não saia daqui sem pensar nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Lembre que Deus ama você, Deus tem um plano na sua vida, Deus quer mudar o quadro da sua vida e principalmente levar você para morar com Ele nas mansões celestiais, livrar você do inferno, do lago de fogo. É isso que Deus fala e Deus continua falando. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto, meus irmãos. A segunda lição que nós tiramos desse texto, do versículo 32 em diante: a superficialidade nos impede de compreender as riquezas do reino de Deus. Veja bem, quando nós andamos na superficialidade, no sentido assim, levamos, meia boca a nossa vida, levamos de qualquer maneira, não nos importamos em ler a Bíblia, não nos questionamos em se estamos orando ou não nos preocupamos em aprender sobre Cristo, levamos a vida como se nada fosse acontecer, você corre o risco de perder as riquezas do reino de Deus, porque o rei deste reino é Cristo, é o Criador de todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas, entende? Então quando você adora Ele com profundidade, você vai fazer, ou melhor, você vai participar das riquezas deste reino. O versículo 32, o homem diz assim, o fariseu: muito bem, mestre, disse o homem, está certo em dizeres que Deus é o único Deus e não existe outro além dele. Observa bem, esse fariseu, ele respondeu a pergunta de Jesus sabiamente. Esse fariseu conhecia toda a lei, ele tinha um conhecimento, mas não tinha prática. Ele sabia de toda a história, de todos os fundamentos, mas ele não colocava em prática. Esse fariseu, queridos, ele demonstra certo interesse em aceitar a mensagem de Cristo, quando nós vemos o texto, mas ainda está preso pelos rituais cerimoniais. Ele está preso para aquilo que eles entendiam da lei, não se importava com a adoração espiritual a Deus. Para os fariseus era questão de obras, tudo tinha que fazer com obras, nada era espiritualmente. Eles não se importavam com a bondade, eles não se importavam com a fraternidade. Cristo encoraja esse homem, a todos e todos nós, depois de nós entrarmos por esse caminho certo, depois de nós conhecermos a Jesus, nós temos que prosseguir com tanto maior vigor, com tanto mais entusiasmo. Não é só conhecer a letra, não é só conhecer a história, é colocar em prática aquilo que Jesus está falando, amém? É colocar em prática aquilo que Jesus está falando ao seu coração, e para isso, meus irmãos, nós precisamos, como nós começamos a dizer, guardar no nosso coração. Saber que Deus é o único Deus não é o suficiente. O fariseu começou dizendo: muito bem, mestre, dissesse certo que Deus é o único Deus. Ele sabia, ele conhecia, mas só isso não resolve. Saber que temos que amar de todo o coração, alma e espírito também não é o suficiente nós sabermos. Nós precisamos é colocar em prática. O fariseu respondeu: amar de todo o coração, de todo o entendimento. Ele respondeu certinho o mandamento. Mas aquele homem estava longe do reino de Deus. Aquele homem conhecia a letra, conhecia os mandamentos, mas não conseguia colocar nada em prática. Ele estava longe do reino de Deus.
Ter respostas sábias também não é o suficiente. Talvez você estudou toda a Bíblia, talvez você conhece tudo sobre a Bíblia, mas ainda está com o seu coração preso nas coisas do mundo, está com o seu coração obscurecido, não consegue se libertar, adorar a Deus de corpo, alma e espírito, entregar a sua vida com humildade, com sinceridade diante de Deus. No versículo 34 nós vemos a resposta dele, de Jesus, falando assim, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus viu que ele respondeu sabiamente. Mas não adianta só responder sabiamente, não adianta ter só o conhecimento, se nós não colocar em prática, do que isso adianta? Jesus respondeu, você não está longe do reino de Deus. Observa que Jesus mesmo falou que ele não estava no reino de Deus, ele não estava longe. Quer dizer, se ele continuasse da mesma forma que ele apresentou a Jesus, com conhecimento, mas colocasse em prática, ele entraria no reino de Deus. Observou? Que Jesus percebeu, falou, responder sabiamente, você não está longe do reino de Deus, mas não está longe, mas não está dentro. Para estar dentro do reino de Deus, o que ele precisava fazer? Colocar em prática os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Cristo nos encoraja a todos, depois de ter entrado no caminho certo, a prosseguir com tanto maior vigor. É isso que Jesus está falando para ele, olha, você tem o conhecimento, você não está longe, então vamos embora para frente, vamos continuar, vamos aprender mais. A sabedoria, queridos, ela está além do conhecimento. A sabedoria está além do conhecimento. Aquele homem tinha o conhecimento das Escrituras, né? Ele tinha o conhecimento das Escrituras, mas a sabedoria está além. Tem até uma frase que eu coloquei aqui, achei interessante. Um pastor que disse, eu falei, rapaz, onde que ela achou isso, né? Ele diz assim, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E a sabedoria é saber que essa fruta não pode ser colocada na salada de fruta. É um tomate, é uma fruta, não é? Mas não pode ser colocado na salada de fruta. Há uma diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que o pecado nos leva para o inferno. Sabedoria é não deixar ser dominado pelo pecado. Eu sei que pecado é isso. E qual que é a sabedoria? Não deixe o pecado te dominar. Você sabe que tomate é fruta, mas não coloca na salada. É salada de fruta, né? Salada de fruta. Entendeu? Então nós precisamos entender, querido, que quando nós nos aproximamos de Cristo, nós temos que continuar buscando a sabedoria dele, porque só o conhecimento das Escrituras não é o suficiente. Só saber da letra não é o suficiente. Conhecimento é saber que o pecado nos leva para o inferno, e sabedoria é não deixar de ser dominado pelo pecado. As águas que correm na superfície da terra levam toda a sujeira que ela encontra por onde passa. Ela só consegue se limpar quando ela encontra o seu lugar de origem, não é isso? Quando você vê uma enxurrada, a enxurrada vai indo até encontrar um rio, e ali no rio ela se mistura com água limpa, ela fica limpa novamente, porque ela encontra o lugar de origem. Da mesma forma somos nós. Se nós continuarmos na superfície deste mundo, nós vamos agregar para nós toda a sujeira deste mundo. Nós não vamos nos aprofundar em Deus, e é só em Cristo que nós conseguimos nos limpar, porque a nossa fonte é Cristo, a nossa origem é Cristo, a nossa origem é Deus. Então da mesma forma que a água suja, se ela ficar na superfície da terra, ela se suja ainda mais. Da mesma forma eu e você, se nós ficarmos na superfície deste mundo, nós vamos nos sujar com este mundo. Nós precisamos nos aprofundar em Cristo, para que sejamos limpos por Ele, porque a palavra limpa, a palavra purifica, meus irmãos. A palavra faz a diferença em nossas vidas. Nós precisamos aprofundar em Cristo e sermos limpos por Ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Se perseverando unânimes todos os dias. Assim começou a igreja. A igreja primitiva começou assim, perseverando unânimes todos os dias. Quer dizer, não era só uma vez na semana, não era só um dia que eles oravam, era todos os dias. É unânime, perseverante. Nós precisamos, queridos, ser sábios nesse sentido. Saber que nós temos a fonte que é Cristo. Saber que nós temos todo
o material disposto para nós, a palavra de Deus. É só nos aprofundar e nós vamos ser beneficiados com essas bênçãos maravilhosas. Mas para isso nós temos que sair da superfície. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Persevere na oração. Observa que a palavra nos ensina que nós temos que perseverar. Nós temos que sair da superfície. Nós temos que sair do raso, em outras palavras. Nós temos que aprofundar em Cristo. Porque é em Cristo que nós encontramos o que nós precisamos para a nossa alma. A sua alma geme, porque a única coisa que pode acalmar a sua alma é o Espírito Santo de Deus. Você não queira imaginar, você que está aqui nessa noite, o que é o inferno. A Bíblia diz que o inferno, o fogo não se apaga, o bicho não morre, ali é tribulação para o resto da sua vida. Uma vida de sofrimento. É isso que está destinado àqueles que não creem em Cristo, aqueles que não acreditam na palavra do Senhor. A Bíblia diz que o final dele é fogo, é o lago de fogo. Mas Jesus não veio, querido, para livrar nós dessa perdição. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas para isso, saia da superfície, entra no profundo com Deus. Acredita. E você só vai entender ainda mais do que eu estou falando com você se você mergulhar nas Sagradas Escrituras. Você mergulhar nos textos bíblicos, ter sede de Deus, entender a palavra de Deus. Não fique só na palavra que você ouve no domingo. Aprenda sobre Cristo, aprenda sobre a palavra. Olha, o diabo, o papel dele é enganar você, e é o que ele tem feito muito sabiamente nos últimos dias, confundindo a mente das pessoas, interagindo com as pessoas, atraindo as pessoas para ele de todas as formas, e você menos percebe que você está perdendo muito tempo, às vezes, com muita coisa que não satisfaz a sua alma. E a sua alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. E para isso nós precisamos sair da superfície. Como esse homem que nós lemos aqui, ele conhecia todos os mandamentos, conhecia tudo, mas Jesus disse para ele: você não está longe. Quer dizer, ele não estava no reino de Deus, estava ali com Cristo, ouvindo Cristo, mas estava longe de Cristo, porque não estava colocando em prática os mandamentos de Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite da mesma forma. Conhece os mandamentos, mas não tem colocado nada em prática. Está correndo risco, se Cristo voltar hoje, tocar a trombeta, você ficar. É o meu papel alertar você: Cristo vai voltar, a igreja vai subir com o Senhor Jesus Cristo, e somente aqueles que estão levando a sério a palavra de Deus é que vai subir para o céu. Aqueles que estão levando uma vida de qualquer maneira não vai subir. A palavra diz isso, e você tem que arrepender hoje, arrepender dos seus pecados e aprofundar no conhecimento de Cristo para que você seja salvo. Vai ser no abrir e piscar de olho, vai ser no momento que ninguém espera. E aí eu pergunto: você está preparado para esse dia? Você está preparado para a volta de Cristo? Será se Jesus vir hoje, essa noite, você vai para o céu? Faça essa pergunta para você: como está a sua vida? Se você está aqui nessa noite, é porque você acredita nesta palavra. Você acredita que Jesus vai voltar, amém, querido? Você acredita que isso é verdade? Então, esse é o compromisso que você tem que fazer nessa noite. Conserte-se com Deus, entre no profundo com Deus, comece a orar, comece a clamar, comece a confessar a Jesus Cristo os seus pecados e reconhecer que Ele é o seu Senhor, aleluia. E só assim, meu filho, você vai dormir em paz, sossegado. Você vai deitar, descansar com a consciência tranquila. Como é bom dormir com a consciência tranquila. Como é bom deitar no seu travesseiro e pensar: os meus pecados estão perdoados, estou tranquilo. Se Jesus voltar essa noite, eu vou para o céu. Mas quando é difícil você deitar nos travesseiros, dormir sabendo que você errou, você pecou, você não conseguiu pedir perdão, você não conseguiu se reconciliar, e você fica naquela dúvida: será que Jesus vai voltar essa noite? Será que Ele vai vir essa noite? E se Ele voltar, como é que vai ficar? E se Ele voltar essa noite? Será que você vai? Meu irmão, não perca tempo. O relógio de Deus já está batendo os últimos segundos. Para que perder tempo? Para que perder tempo? Vamos nos aprofundar nisso. Terceira lição que nós tiramos desse texto: precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus
para não sermos enganados pelos falsos mestres. Jesus diz lá no versículo 35, ensinando o templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Aqui Jesus estava citando o Salmo 110, versículo 1. O próprio Davi chama Senhor. Como pode então ser ele o filho? E da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais. Melhor, versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e ocupar os lugares mais importantes da sinagoga e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus estava dizendo para o povo que estava ali com ele para ter cuidado com aqueles homens, os homens da época, os mestres da lei. E hoje tem muito mestre, hoje tem muito mestre, entre aspas, que são falsos pregadores, são falsos mestres, que enganam as pessoas. Você, para não ser enganado, o que Jesus está ensinando? Conheça as Escrituras, leia as Escrituras para você não ser enganado, senão você vai ser pego na ganância. Tem muitas pessoas que são pego pela ganância. Tem pessoas prometendo dinheiro se você fazer isso ou aquilo para Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a amar os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia fala que vai ser acrescentada, mas não fala de que forma vai ser acrescentada. Não fala que você tem que fazer um sacrifício para isso. Não, isso não existe. O que existe é obediência por amor àquilo que Deus está falando ao seu coração. E por isso, querido, a terceira lição para nós nessa noite é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Em outro texto da palavra, Jesus diz para os fariseus: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, nós não caímos nas ciladas do diabo, nos falsos mestres. Nós cremos que Jesus, Ele é a pura verdade, que a palavra é a pura verdade, e nós temos que ler e entender esta palavra, amém, queridos? Para você caminhar uma vida digna, uma vida santa diante de Deus, e não ser enganado por pessoas que querem só tirar proveito de você. Esta é a terceira lição que Jesus nos ensina aqui, na leitura de Marcos capítulo 12. Cuidado com os falsos mestres. Quanta coisa eu vejo na internet às vezes, irmãos. Eu vejo pessoas prometendo casa, carro. Faça esses sacrifícios, faça esse sacrifício e tal, você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa. Irmãos, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que existe na Bíblia é obediência por amor. Ofertar por amor, com gratidão. Não esperando dar com a mão direita, esperando receber com a mão esquerda, não. Entrega para o Senhor a sua oferta, o seu dízimo, esqueça, porque Deus vai abrir a porta de uma tal maneira, segundo a palavra, mas não podemos achar que isso é merecimento nosso, está entendendo? Nós não merecemos nada, nós somos pecadores. Aquilo que Deus faz para nós, Ele faz pela sua graça e pela sua misericórdia. E tem uma coisa, e a sua misericórdia é grande, e Ele vai fazer muito por você, mas você não pode colocar toda a sua crença nisso, achando que você está fazendo uma barganha com Deus. Não se faz barganha com Deus, se faz por amor, querido, e quem dá por amor, Ele abençoa muito mais. Amém. Quem faz por amor, Ele abençoa muito mais. Aleluia. A quarta e última lição que nós tiramos desse texto vai falar justamente sobre a oferta da viúva. Tudo que os homens oferecem a Deus deve ser estimado pelo seu coração. Estimado não pelo valor aparente melhor, mas apenas pelo sentimento do seu coração. Escute a frase. Essa frase é de um autor bíblico bem antigo. Esqueci o nome dele agora, mas depois eu trago para os irmãos. Tudo que os homens oferecem a Deus deve ser estimado não pelo seu valor aparente, mas apenas pelo sentimento do coração. Quando Jesus sentou-se em frente do lugar onde
colocavam as contribuições, versículo 41, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Quando a viúva pobre chegou e colocou ali 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor, chamando para si os discípulos, Jesus afirmou: esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Irmãos, Jesus está dizendo para aquele discípulo: olha, aqueles ricos que colocaram ali grandes quantias de dinheiro, eles deram daquilo que sobraram. Não ia fazer falta para ele no dia, porque eles tinham muito. Tiraram um pouquinho lá do seu montão. Mas aquela viúvinha com 2 moedinhas que ela tinha, ela entregou porque ela tinha consciência do amor que ela tinha por Deus. Ela fez aquilo ali pelo coração, ela não fez por obrigação, ela fez aquilo ali porque ela sabia que o valor é mais importante, o valor de fazer aquilo para Deus era mais importante, e ela não queria deixar de fazer para Deus. Talvez ela podia pensar: eu não vou lá não, porque eu só tenho 2 moedinhas, não vou entregar uma oferta de 2 moedinhas, tanta gente colocando dinheiro lá. Talvez ela poderia ter ficado com vergonha e não entregar a sua oferta pequenininha, mas a Bíblia diz que ela foi lá também, no meio dos ricos, né? Colocando as suas grandes ofertas. Ela foi com as suas 2 moedinhas e colocou com gratidão no seu coração, dizendo: eu faço porque Ele me deu. Faço isso porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Ela também se viu no direito de adorar a Deus com as suas ofertas. Então, meus irmãos, nós temos que abrir o nosso coração para isso também. É isso que o texto está nos ensinando. Isso que o texto nos ensinando. Nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Amém? Todos os mandamentos do Senhor são fonte de vida. Nós começamos falando. Todos os mandamentos do Senhor são fonte de vida. Mas a superficialidade nos impede de compreender as riquezas do reino de Deus. Por isso precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus, para não sermos enganados pelos falsos mestres e podermos ser limpos de toda a impureza deste mundo. Fazendo assim, ofereceremos oferta de louvor a Deus sem nenhuma dificuldade, pois adoramos pela fé e não pelas obras. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.